No estado do Amazonas, conciliar desenvolvimento e preservação ambiental é mais do que um discurso bonito. O Amazonas é o maior estado do país em extensão territorial e tem 98% de seu território coberto por florestas. Mas também possui uma zona franca que abriga um polo industrial capaz de empregar quase 100 mil pessoas em 2018 e que gerou um faturamento de 85 bilhões de reais no ano passado. Manter a floresta preservada e incentivar o desenvolvimento da região são os temas da nossa conversa com o senador Eduardo Braga, do MDB. Porque o desenvolvimento do Amazonas é assunto de Estado. Participa dessa entrevista o colega jornalista Márcio Maturana e nosso convidado, o senador Eduardo Braga. Seja muito bem-vindo aqui ao Assunto de Estado, senador. Eu que agradeço o convite. Senador, o Assunto de Estado trata de temas de interesse da população, mas hoje a gente vai começar com um tema nacional. Perfeito. Que, sem dúvida, interessa também a população do Amazonas. O impacto da reforma da Previdência no seu estado, senador. Como é que o senhor tem se posicionado a respeito disso? Bem, é público, o Brasil todo sabe que nós temos um problema fiscal a ser resolvido e aonde a Previdência tem um peso relevante na solução do problema fiscal. No entanto, nós não podemos perder de vista a questão social e a rede de proteção social embutida dentro da Previdência e da Seguridade Social. Portanto, o Brasil precisa fazer mudanças na Previdência, mas não pode negligenciar com os aspectos sociais. Eu me refiro à questão do BPC, do benefício de prestação continuada, eu me refiro à aposentadoria rural e outros temas que nós poderemos aprofundar. Portanto, é preciso sim fazer uma reforma, mas não a reforma proposta da forma que o governo propôs. É preciso, portanto, colocar a ênfase social, equilibrar essas questões entre o fiscal e o social para que o povo possa ter os benefícios de uma equação fiscal sem perder os aspectos dos ganhos sociais. O senhor citou o BPC, o benefício de prestação continuada. Eu vou mostrar aqui algumas informações sobre o BPC. São 2 milhões de idosos beneficiados em todo o país e o Amazonas está entre os estados com maior dependência do BPC, né? A gente tem ali as informações. No Amapá, 1 em cada 2 idosos e meio recebe BPC. No Amazonas, 1 em cada 3,8. Roraima, 1 em cada 4,6. Pará, 1 em cada 4,9, 5. Mato Grosso, 1 em cada 5. Os estados da região norte são muito dependentes desse benefício, não é, senador? E mexer neles pode ser muito ruim. É muito ruim. E por isso é que nós aqui no Senado não vamos aceitar mexer no BPC. E veja, acabou de sair os dados mais recentes sobre desemprego. E pela primeira vez incluíram o Amapá. E não por acaso o Amapá tem a maior taxa de desemprego hoje do Brasil, 20%. O Amazonas, acabou de sair o dado do Amazonas, só que o Amazonas vem sendo monitorado já há mais de 10 anos, 15,5% de taxa de desemprego. Se você somar 1 em cada 4 amazonenses idosos e retirá-lo também ou reduzir a sua participação no BPC, o impacto sobre as questões microeconômicas será devastador. Portanto, o BPC me parece ser uma questão já absolvida, inclusive, e quero aqui desmistificar uma questão. O governo, quando encaminhou a proposta da reforma da Previdência, anunciou que ela representaria 1,1 trilhão de recursos economizados nos próximos 10 anos. Se você somar o BPC mais a aposentadoria rural, nós estamos falando de 80 bilhões de reais. Ou seja, é menos do que 8% daquilo que eles estão propondo. Portanto, tirar o BPC e tirar a aposentadoria rural de dentro da reforma, como proposta pelo Executivo, não terá nenhum impacto no resultado fiscal que o Brasil precisa.
O senhor integra o MDB, um partido importante aqui no Senado e na Câmara dos Deputados. Essa é uma posição já consensual no partido? Eu diria que o Senado ainda está estudando a sua proposta, mas já definiu com relação à questão do BPC. O Amazonas tem representação do MDB, Roraima tem uma representação na Câmara do MDB, o Pará tem representação no Senado e na Câmara do MDB, o Mato Grosso também é um estado, tanto o Mato Grosso quanto o Mato Grosso do Sul são estados com boa representação dentro do MDB. Portanto, tem um peso essa questão tanto da aposentadoria rural quanto do benefício de prestação continuada. Agora, além desses dois fatores, existem outros que a bancada do MDB no Senado, bem como a bancada do bloco da maioria, que o MDB participa, MDB, PRB e PP, formamos o bloco da maioria e eu lidero a bancada do MDB e lidero, portanto, o bloco da maioria e nós estamos aqui debatendo, além da questão do BPC e da aposentadoria rural, outros aspectos que nós entendemos que precisam ser mudados na proposta do Executivo. Rapidamente, só para esclarecer o telespectador, o senhor pode listar aí quais pontos estão sob exame? Nós estamos examinando a questão do impacto sobre os professores. E veja, é exatamente no momento em que o governo erra, na minha opinião, não só na comunicação, mas também em outros aspectos com relação ao contingenciamento na educação, que nós vamos falar um pouquinho mais na frente, e aí vem a questão também da aposentadoria do professor. Ou seja, é uma queda de três coices. Não dá para admitir que um país que tem grandes e profundas dívidas na área da educação possa ter um conjunto de ações de políticas públicas que venham penalizar a educação ao mesmo tempo. Então, nós estamos discutindo como alongar, por exemplo, a transição e como diminuir o impacto dentro de uma categoria que é, na minha opinião, estratégica para o país, seja no presente, seja no futuro, que é a questão dos professores e dos trabalhadores da educação. Há uma outra questão, que é o plano de capitalização, que precisa ser melhor discutido. A forma como o governo estabelece o plano de capitalização, nós entendemos que pode ser aprimorada, pode ser melhorada. Achamos que é preciso, sim, fazer alguma coisa a partir de um determinado patamar. Nós estamos defendendo que o piso da aposentadoria solidária seja de até 5 salários mínimos e que, a partir daí, nós tenhamos um plano de capitalização onde haja, inclusive, participação patronal. Há um outro tema também que nós estamos discutindo, que é com relação à questão dos abonos. O abono salarial também tem um impacto na Previdência e nós achamos que precisa ser mitigado essa questão do impacto do abono salarial. Então, aqui no Senado nós ainda estamos aprofundando o debate porque temos tempo ainda e na Câmara dos Deputados, inclusive o presidente da comissão especial é um deputado do Amazonas, o deputado Marcelo Ramos, que eu considero, acho uma pessoa preparada e que está conduzindo com bastante habilidade e competência a questão da comissão especial. O senhor falou aí da preocupação com os professores, com licença, Márcio. Só para a gente entrar em outro tema que também afetou o Amazonas, afetou milhares de estudantes em todo o país. O anunciado corte de recursos para as instituições federais. A Universidade Federal do Amazonas teve um impacto de 38 milhões de reais nos seus recursos. E aí? É terrível. Não só na Universidade Federal, 38 milhões de reais, mas também no IFAM. Se nós somarmos IFAM e Universidade Federal, o impacto é da ordem de 60 milhões de reais. Na minha opinião, o governo comunicou mal o contingenciamento. Segundo, aplicou de forma equivocada o contingenciamento. Por quê? Porque fez de forma linear. É claro que nós não podemos tratar desiguais de forma igual, e aí é raro. É raro, inclusive, na justificativa. Não é? O ministro foi muito pouco feliz, para não dizer mais. Não é? Com relação às declarações do próprio governo diante da manifestação política ordeira, em quase sua totalidade, e absolutamente legítima, porque trata de uma questão muito preocupante para todos, seja no presente, seja no futuro, o governo adjetivou de forma absolutamente inadequada.
né? Seja pelo presidente da República, seja pelo Ministério de Educação do governo. Portanto, espero que, como eu tenho uma máxima comigo de que só não muda de opinião quem não as tem, né? Eu espero que o governo mude não só de opinião, como de posição em relação à educação. O senhor falou na Universidade Federal do Amazonas e tem o Instituto Federal também, que a gente pode dizer que ele é mais distribuído na região amazônica, atinge mais diretamente a população? Ela é mais interiorizada, né? Eu sou ex-aluno dos dois, porque eu sou egresso da Escola Técnica Federal, que é o antigo IFAM, né? Hoje o IFAM está presente em vários municípios do interior do Amazonas, e a Universidade Federal também tem um processo de interiorização no estado. O Amazonas é um dos poucos estados brasileiros que só tem uma universidade federal, a UFAM, da onde eu sou oriundo, né? E é uma das mais antigas do país. É uma das mais antigas, principalmente em direito, não é? Eu sou engenheiro formado pela Universidade Federal do Amazonas, egresso, portanto, da antiga UA, hoje UFAM, e uma instituição que tem um valor inestimável para o estado do Amazonas. Se nós evoluímos do ponto de vista da formação de recursos humanos, de pesquisa, de ciência aplicada, etc., boa parte disso se deve à formação e à capacitação de amazonenses pela Universidade Federal do Amazonas. Portanto, eu diria que resvala ao crime de lesa pátria você penalizar as instituições desta forma, né? E o Instituto de Tecnologia, o IFAM, ele é fundamental porque ele está interiorizando novas práticas no interior da Amazônia, exatamente onde nós temos o desafio do binômio do desenvolvimento sustentável versus uma dívida social profunda, e apenas com educação, ciência, tecnologia, crédito, políticas públicas, nós poderemos reverter o quadro de alguém que cuida de um grande patrimônio mundial, mas que é brasileiro, que é a biodiversidade, a floresta em pé, e alguém que precisa ter uma qualidade de vida mais humana e contemporânea ao novo milênio. Ou seja, além de atingir o problema dos estudantes, pode atingir também desenvolvimento científico, tal, por causa dessas pesquisas. Atinge o cotidiano das pessoas, seja no presente, seja a expectativa futura de qualidade de vida. Um ano perdido numa universidade federal, num estado que depende muito dessa universidade, é mais grave, em que pese seja gravíssimo também, do que num estado como São Paulo, que tem uma diversidade universitária muito grande, né? Mas, mesmo assim, não se pode desprezar o impacto dos cortes nas universidades federais em todos os estados, inclusive em São Paulo. Seria uma asneira aqui dizer, não, que impacta menos ou mais. Impacta muito em todos, porque nós estamos falando do futuro do Brasil. Senador, que recado o senhor deixa, então, para essa comunidade que está se sentindo afetada lá no Amazonas por esses cortes do Poder Executivo nas instituições de ensino superior? Eu sou oriundo da Universidade Federal no início da década de 70. Portanto, exatamente naquele movimento de abertura da redemocratização, da legalização da UNE, etc., onde nós discutimos muitos direitos àquela altura que nos eram negados e que nós conseguimos restabelecer. Eu acho que a democracia nos ensina de que nós devemos lutar e precisamos defender aquilo que é preciso para que a gente evolua enquanto sociedade. Educação é uma delas. Portanto, nós não podemos abrir mão de lutar para preservar aquilo que nós temos, que é pouco, comparado com outros países. E não é só na questão do investimento na universidade. Nós temos que entender que nós precisamos corrigir uma grande injustiça e uma grande dicotomia. As escolas públicas são gratuitas do nível fundamental ao ensino médio. Quando você tem um funil de acesso às universidades federais, via de regra você inverte. Aquele que era aluno de escola pública acaba sendo menos de 50% nas universidades federais, porque os alunos de escola privada acabam tendo acesso privilegiado porque melhor preparados para passar no funil, seja do Enem, seja do PSC, seja do vestibular. Portanto, as universidades federais acabam tendo essa inversão no topo da pirâmide dos nossos alunos. Mas isso não significa dizer que nós podemos negligenciar com a educação pública no Brasil.
Portanto, o povo tem que lutar, os estudantes têm que lutar. Como lutamos no passado, é preciso que a gente continue lutando pela preservação da educação no nosso país. Senador, o senhor tem falado agora na importância de lutar para preservar o que já se tem. Eu lembrei de uma outra questão também da região amazônica, ali, principalmente do Amazonas, que é a Zona Franca de Manaus, que o novo governo também já demonstrou alguma insatisfação com a situação atual. Como o senhor vê esse quadro de possibilidade de mudança disso? É engraçado que você toca num assunto que me parece contraditório. Quando nós ouvimos a palavra do presidente da República, que em última análise é o verdadeiro porta-voz do governo, ele diz: a Zona Franca será preservada, a Zona Franca é um compromisso do governo, até mesmo porque, como ele sempre disse, e eu convivi com ele na Câmara dos Deputados, eu fui deputado federal junto com ele lá nos primórdios dos anos 90, ele sempre disse com muito orgulho de que a Zona Franca de Manaus foi criada pelo governo militar e que foi o governo militar que criou um programa que hoje é um dos mais bem-sucedidos do ponto de vista da integração econômica e do ponto de vista da conservação ambiental. Foi graças à Zona Franca de Manaus que nós conseguimos manter os 98% de floresta em pé no Amazonas. Porque, veja, o homem só preserva o meio ambiente se ele tiver uma perspectiva econômica que não dependa do meio ambiente. Caso contrário, ele vai derrubar a floresta, caso contrário, ele vai matar a fauna e, caso contrário, ele vai usar aquilo como uma atividade econômica da terra. Por isso, o custo da atividade econômica da terra não pode ser subestimado por esse valor intrínseco, ok? Portanto, se não fosse a Zona Franca de Manaus, a nossa floresta já tinha sido... O que nos diferencia do Pará, o Amazonas do Pará? Por acaso os paraenses são mais destruidores do que os amazonenses? Não, é o modelo econômico, o modelo socioeconômico ambiental, que é a Zona Franca versus a ocupação da agricultura, do agronegócio, mineral, etc., que é a base do projeto macroeconômico do estado do Pará. E, de igual modo com Rondônia, de igual modo com Mato Grosso. Portanto, a Zona Franca é o mais bem-sucedido modelo de desenvolvimento sustentável que o Brasil já apresentou. Por isso, a OMC, quando vai analisar os incentivos fiscais brasileiros, diz: não, a Zona Franca está aprovada porque ela tem um custo-benefício econômico, social e ambiental que nós entendemos que é bom para o mundo, mas nós brasileiros precisamos entender o que é bom para o Brasil e o que é bom para os amazônidas. E são 27 milhões de brasileiros na Amazônia. Eu tenho aqui algumas informações sobre a Zona Franca de Manaus que podem ajudar a esclarecer o telespectador sobre a importância dela. A Zona Franca de Manaus foi criada em 1967, em 1970, quando a realização de um censo do IBGE. A renda per capita de São Paulo era R$ 17.400, do Amazonas R$ 2.400. 40 anos depois de 2010, com um novo censo, mostrou que a renda per capita de São Paulo tinha crescido para quase R$ 30 mil e a do Amazonas para R$ 17.500. A relação, que em 1970 era de 7 vezes, caiu para 1,8 em 2010. E muito disso por causa do que se faz na Zona Franca de Manaus, não é, senador? Perfeita análise. Se nós pudéssemos ter um gráfico que mostrasse isso e mostrasse o que aconteceu com a floresta de São Paulo, no mesmo período, de 70... A Mata Atlântica em São Paulo. A Mata Atlântica em São Paulo, e comparada com a floresta amazônica no Amazonas, nós poderíamos chegar à seguinte conclusão. A renda per capita de São Paulo, de 70 para 2010, saiu de 17 para 29,4, só que a floresta e a Mata Atlântica de São Paulo zerou. Daí o problema de água, daí outros problemas subsequentes do desequilíbrio ecoambiental de São Paulo. Já no Amazonas, nós saímos de 2,4 para 17,5 e a floresta está preservada. Portanto, é lógico que para o Brasil, isso significa o quê? Manter a floresta significa ritmo hidrológico. Ritmo hidrológico significa clima amigável para a soja, para o algodão e para o milho. Significa água nos reservatórios das hidrelétricas. Significa, portanto, que a floresta amazônica tem um papel na atividade econômica brasileira e no custo Brasil. Agora, não é justo que o povo amazonense, que cuida dessa floresta, que são 4 milhões de brasileiros, sejam penalizados por isso.
E o único benefício socioeconômico ambiental que nós temos pelos serviços que nós prestamos é exatamente a Zona Franca de Manaus. É injusto, é inadequado e é pouco inteligente ser contra a Zona Franca de Manaus. Por isso, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal têm sido tão correto com a Zona Franca de Manaus. O Congresso não faltou quando a Zona Franca precisou. E aqui eu preciso dar este reconhecimento público, porque foi o Congresso que constitucionalizou na Constituinte de 88 a Zona Franca, e foi também o Congresso que prorrogou por 2 vezes a Zona Franca, também na Constituição, dando, portanto, garantias constitucionais. E foi o Supremo que, ao longo de todos esses anos, esses 40 anos analisados, sempre foi o guardião do cumprimento da Constituição Federal e da Zona Franca de Manaus. Portanto, se nós conseguimos esses resultados e se somos exemplos bem-sucedidos nessa área, devemos muito àqueles que tiveram a coragem de implementar e àqueles que tiveram a coragem de preservar, avançar e fazer com que ela fosse prorrogada, que foi exatamente o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e os executivos que tiveram esse gesto. Uma mudança governamental que pudesse afetar todo esse impacto positivo da Zona Franca de Manaus, teria que passar pelo Congresso ou pode ser feito? Tem que passar pelo Congresso. O Supremo acabou de tomar uma decisão importantíssima que se faz agora com extensão geral de regra geral de direito, com relação inclusive ao crédito presumido. Ou seja, o ministro da Economia, ele pode muito, mas não pode tudo. Até mesmo o presidente da República pode muito, mas não pode tudo. É como o senador, o deputado federal, que não pode tanto, mas também não pode muito mais. Até mesmo aqueles que estão no judiciário têm que ter limites. Esses são sistemas de pesos e contrapesos que são fundamentais para a democracia. E aqueles que não dão valor à democracia, quando veem perder os seus direitos na educação, lembram que a democracia é importante. Senador, o senhor é um grande conhecedor da Amazônia, sou governador do seu estado e eu sei que o senhor tem uma grande preocupação com o estado que diz respeito à exploração de um mineral que é extremamente importante para a economia brasileira. Eu vou pedir para o pessoal colocar aqui algumas informações sobre a silvinita. A jazira está localizada ali nos municípios de Altaz e Nova Olinda do Norte, se espalha por um pouquinho, bem pertinho de Manaus. E a silvinita é extremamente importante porque é uma fonte de cloreto de potássio. Potássio é que permitiu a conquista de uma enorme fronteira agrícola para a correção dos solos do Cerrado. E hoje o Brasil importa 90% ou mais do potássio usado na agricultura. A gente tem lá uma reserva de 600 milhões de toneladas que até hoje não é explorada, apesar de que é conhecida há muitos anos. Por que isso está acontecendo? Por essas coisas que a gente não explica no Brasil. A gente atesta, mostra, e o Brasil importa, é o único dado que está faltando aqui, algo como 8 bilhões de dólares todos os anos de potássio. Sem potássio não haveria o agronegócio e não haveria os 380 bilhões de reais de reserva cambial que o Brasil tem, que hoje é uma estabilidade econômica importante para o Brasil. Não é? Alguns até questionam se precisa de tanto, não é? Mas o importante é que nós não podemos esquecer que no início dos anos 2000, a nossa reserva cambial era praticamente zero. Um espirro nos Estados Unidos significava pneumonia no Brasil, não é? Porque a nossa fragilidade era muito grande ao risco cambial. Graças a essas reservas, nós não somos. Agora, imagine, se a cada 4 anos nós importamos 32 bilhões de dólares, a cada 10, nós estamos importando 80 bilhões de dólares. Se nós pudéssemos produzir isso na segunda maior reserva de silvinita que o mundo conhece, que é exatamente no estado do Amazonas, o Brasil estaria autossuficiente em potássio, estaria aumentando as suas reservas cambiais, estaria gerando emprego e renda dentro do Brasil e, mais do que isso, estaria inserindo a Amazônia no agronegócio sem derrubar uma árvore. Porque hoje, com a nova tecnologia, nós podemos explorar. Falta vontade política para fazer isso e falta uma outra coisa, infraestrutura e uma questão ambiental.
Lá atrás, o Brasil cometeu grandes crimes ambientais. Então, o que aconteceu? A partir da Eco 92, nós criamos uma legislação extremamente rigorosa na questão ambiental. Era necessário para aquela época. Hoje, esta questão ambiental precisa ser novamente mitigada. Tem uma MP que poderia já ter sido editada há algum tempo por parte do governo federal, mas, de novo, falta vontade política, para enfrentar o que atrapalha o Brasil. Nós não queremos destruir o meio ambiente, ao contrário, eu fui um governador que criei serviços ambientais, criei unidades de conservação, políticas ambientais e sociais e econômicas no interior do Estado. Mas é preciso compreender que o limite entre a política ambiental e a política econômica é exatamente a falta de atratividade de geração de emprego e renda num país que tem 13 milhões de desempregados e que precisa ter respostas macroeconômicas inteligentes. A Silvinita é uma delas. Senador, infelizmente o nosso tempo acabou. A gente podia continuar aqui nessa conversa, aprender muito mais sobre o Amazonas com o senhor. Lhe agradeço pela participação aqui no nosso programa, senador. Eu agradeço muito, eu só quero deixar aqui mais um recado. A BR-319 é algo tão importante ou mais do que muito do que nós falamos aqui. E, lamentavelmente, 4 milhões de brasileiros são penalizados também pela falta de vontade política de resolvê-la. Contamos com o senhor aqui numa próxima edição do programa para a gente falar um pouquinho mais da BR-319, tá bom? Estou à disposição. Muito obrigado ao senhor. Obrigado, Márcio Maturana, por participar aqui do Assunto de Estado. E você que está aí nos assistindo, essa entrevista, ela já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV. Ou então pelo nosso canal lá no YouTube. Se você quiser sugerir um tema ou enviar pergunta para o senador do seu estado, é muito fácil. Liga para o Alô Senado, 0800 61 2211. A chamada é gratuita. Obrigado pela companhia e até o próximo Assunto de Estado. Thank you.